dia, pessoal. Hoje nós teremos uma revisão de sociologia. Eu separei 2 conteúdos que vocês trabalharam, tiveram 2 aulas, aliás, que vocês tiveram a oportunidade de ver no EducaPE, a aula 3 e a aula 4, que trata dos fundamentos econômicos da sociedade, processos, modos, instrumentos, meios e relações de produção. Então, na verdade, o que a gente vai estudar é a base econômica da sociedade. Então, toda sociedade, ela está baseada numa economia, ela tem uma base econômica. E o que a gente vai estudar hoje, revisar, aliás, é justamente isso, ok? E aí a gente começa com os modos de produção. Tá? A gente vai estudar os vários modos de produção que nós tivemos na história da humanidade, Mas vamos primeiro entender o que seria aí, então, os modos de produção. Modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e como os distribui. É chamado também de sistema econômico. Então, o que é que a gente vai entender? Quando a gente faz a junção, quando a gente junta aí as forças produtivas e as relações de produção, a gente vai ter um modo de produção. Toda sociedade ela vai possuir aí o seu modo de produção. Então, o primeiro modo de produção que a gente vai ver é o modo de produção primitivo. Ele existiu durante centenas de milhares de anos, enquanto o período compreendido pelo escravismo, pelo feudalismo, pelo capitalismo mal ultrapassa 5 milênios. Então, o que a gente vai entender nesse primeiro parágrafo aí? Que o modo de produção primitivo, ele durou muito mais tempo do que todos os outros modos de produção já existentes após ele, depois dele, como o escravismo, o feudalismo e o capitalismo, entre outros. Então, quais as principais características do modo de produção primitivo? Os homens trabalhavam em conjunto, os meios de produção e os frutos de trabalho eram propriedade privada, as relações de produção eram relações de amizade e ajuda mútua. Não existia ainda aquela ideia de uma propriedade privada, nem tampouco o Estado. Então, o que a gente vai entender neste tipo de modo de produção, nesse modo de produção, que a gente chama aí de modo de produção primitivo? Que tudo era de todos, não tinha esse é meu, esse é teu. Ninguém tinha nada, porque tudo era de todos, tudo pertencia a todos. Então, a terra era de todos. Se eles conseguissem algum tipo de caça, eles dividiam de forma igualitária para todo mundo. Então, é um modo de produção dentro de uma sociedade que alguns historiadores, alguns pensadores, alguns autores vão chamar de sociedade coletiva, onde tudo era de todos. O segundo modo de produção que a gente vai avaliar hoje é o modo de produção escravista. Os meios de produção, como terras, instrumentos de produção e os escravos eram propriedade do senhor. Então, a gente já vai observar aí uma grande diferença entre o modo de produção escravista e o modo de produção primitivo, que é justamente o surgimento de uma propriedade. Então, alguém tinha alguma coisa, o senhor tinha alguma coisa, o senhor tinha um escravo, o senhor tinha terra, o senhor era dono dos instrumentos de produção. Então, alguém já tinha algo. Agora, as coisas não eram de todos. Alguém tinha alguma coisa que se diferenciava dos outros. Então, as relações de produção eram relações de domínio e sujeição, existiam os senhores e os escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos que não tinham nenhum direito. Os senhores eram proprietários da força de trabalho, que eram os escravos, dos meios de produção, que era terra, gado, minas, instrumentos de produção, e do produto de trabalho. O terceiro modo de produção que a gente vai avaliar é o modo de produção feudal. Então, a gente vai primeiramente aí ver que no modo de produção feudal existia a constituição dos senhores e dos servos. Eram os senhores versus os servos, diferente do escravista, que eram os senhores versus os escravos. E aí a gente já vai começar a fazer uma análise. Qual a diferença entre escravos e servos, Eles tinham os mesmos direitos, tinham as mesmas obrigações. Então, a gente já vai perceber uma grande diferença entre os servos e os escravos, no sentido de que o escravo era propriedade do senhor, o servo não. O servo, ele
estava ligado ao Senhor por laços de fidelidade, ele estava ligado ao Senhor porque ele precisava de uma casa, ele precisava de um lugar para morar, ele precisava de uma comida. No entanto, se ele quisesse ir embora, ele ia no mesmo momento, porque ele não era propriedade do Senhor, diferente do escravo que não tinha como sair daquele lugar ali que o Senhor o colocasse, né? Então ele tinha que pedir permissão ao Senhor para poder sair. Então vamos lá. Os servos não eram escravos de seus senhores, pois não eram propriedade deles. Eles apenas os serviam em troca de casa e comida. Trabalhavam um pouco para o seu senhor e outro pouco para eles mesmos. Uma ressalva que eu vou fazer aí, minha gente, é em relação a esse pouco aí, né? Esse slide, como eu coloquei para vocês, não foi feito por mim, né? Eu peguei esses slides no Educa PE, e aí eu tiraria essa questão da palavrinha aí pouco, porque os servos eles não trabalhavam pouco, eles trabalhavam muito, não é? Eles trabalhavam muito para eles trabalhavam muito para os senhores feudais também. Na verdade, o servo ele era o sustentáculo da sociedade feudal, eram eles que sustentavam os nobres e o clero, né? Então, configuração da propriedade privada e do Estado para garantir essa propriedade privada. Okay? Aqui a gente tem uma citação de um filósofo francês, que depois vocês podem dar uma olhadinha, tá? E aí agora a gente vai fazer uma análise também do modo de produção capitalista, né? Depois do modo de produção feudal, a gente vê o modo de produção capitalista. No modo de produção capitalista, as relações assalariadas de produção, o trabalho assalariado. Então, as relações de produção vão ocorrer através do trabalho assalariado. As relações de produções capitalistas vão se basear na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substitui a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, que substitui o trabalho servil do feudalismo. Então, a gente vai ver essa diferença aí entre esses dois modos de produção, o feudal e o capitalismo, que é justamente a forma de trabalho, né? No feudalismo é uma forma de trabalho servil, né? Os servos serviam aos senhores, enquanto que no capitalismo os trabalhadores recebem um salário para poder desempenhar e desenvolver o seu trabalho. O capitalismo é movido por lucros, portanto temos duas classes sociais que vão surgir a partir daí. A burguesia, né? Que é a classe social que vai surgir lá no finalzinho, quando o sistema feudal vai começar, né, o modo de produção feudal ele vai começar a se desestruturar, então surge essa burguesia, são justamente os comerciantes, burguesia por conta dos burgos, né, que eram o lugar onde eles comercializavam, e também dos trabalhadores assalariados. Então são essas duas classes sociais aí que vão se destacar. Para a gente compreender melhor o capitalismo, né, a gente vai analisar quatro etapas, né, 4 fases. Então, a primeira fase é a fase que a gente vai chamar de pré-capitalista. Por que pré-capitalista? Porque um sistema acaba, um modo de produção acaba e hoje e o outro não vai surgir já amanhã, não. Existe esse período que a gente chama de período de transição, né, que é esse período que vai ocorrer entre o fim definitivo, né, de um modo de produção e a consolidação do outro. Então, é justamente esse pré-capitalismo, né, quando a gente ainda vai ter alguns resquícios, algumas características do modo de produção feudal, no entanto, também já vamos perceber algumas relações do modo de produção capitalista, ou seja, algumas relações capitalistas. Então, o modo de produção feudal ainda predomina, mas já se desenvolvem relações capitalistas. É a primeira fase, né, ou a primeira etapa do capitalismo. Na segunda etapa, a gente vai ver aí já um capitalismo comercial, onde a burguesia, não é, que são os comerciantes, eles vão ficar com a maior parte dos lucros, né, e vão constituir a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assalariado ele vai se tornar algo comum nessa fase aí, nessa etapa. A terceira etapa, a gente tem aí o capitalismo industrial. Então,
Com a Revolução Industrial, o capital passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornam a atividade econômica mais importante. O trabalho assalariado firma-se definitivamente. Então, algo importante que é necessário que a gente destaque aí é que a Revolução Industrial ela vai consolidar o capitalismo como modo de produção. Agora sim, não é? Aqueles resquícios do feudalismo, ele finalmente vai cessando, vai acabando e o capitalismo ele vai se consolidar de forma definitiva. O trabalho assalariado também vai se consolidar de forma definitiva. E, por fim, nós temos aqui o capitalismo financeiro. A gente vai ter agora a participação dos bancos nos lucros do capitalismo e não apenas os comerciantes que vão ficar com esse lucro. Então, os bancos eles vão começar a ter interesse nessas instituições financeiras, vão começar a ter interesse e vão também passar a controlar as atividades econômicas, investindo nessas atividades econômicas através de financiamentos, tanto à agricultura como à indústria, à pecuária e ao comércio. Para finalizar, a gente vai ter aí o modo de produção socialista, né? No modo de produção socialista, a base econômica é a propriedade social dos meios de produção. Então, aí vai ser uma propriedade social de todos e não uma propriedade privada. A primeira coisa que a gente vai ver aí, que não vai existir mais, o que vai deixar de existir, é a propriedade privada, né? Passando a ser aí uma propriedade social, isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. Aí a gente pode até fazer uma associação aí, uma relação entre o modo de produção socialista e o primeiro modo de produção que a gente analisou, que foi o primitivo, né? Dentro daquelas comunidades coletivas, onde tudo era de todos. Então, o socialismo ele tem essa ideia também, né, do comum para todos, da coletividade, do público, de todos e não daquilo que é privado. Então, a finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população. Então, todos precisam ter pelo menos, né, o básico, que seria aí o emprego, a habitação, a educação e saúde. Tudo de bom, né? Esse modo de produção socialista, a gente não tem muitos países hoje, né, que trabalham dentro desse modo de produção socialista, e mesmo os que nós temos, eles não contemplam tudo isso aí que o modo de produção socialista idealiza, né? No socialismo não há separação entre proprietários do capital, no caso o patrão, e proprietários da força do trabalho, empregados, né? Então não existe separação entre o patrão e o empregado, mas existe o patrão e o empregado. Porque dentro do socialismo ainda existem as diferenças sociais, existem ainda as classes sociais, bem como salários desiguais em função de o trabalho ser manual ou intelectual. Então a gente vai perceber que não é uma sociedade totalmente igualitária, né? Existem ainda essas diferenças, mas a gente não tem mais aquela propriedade privada, a gente tem agora algo social, muito embora alguns tenham um pouco mais do que outros. E aí a gente vai pensar como era, né, que as coisas ocorriam antes dos modos de produção. Então a gente viu no vídeo anterior a questão dos modos de produção, né, dos vários tipos de modo de produção, e a gente vai entender que a gente está estudando o quê? A base econômica da sociedade. Toda sociedade é baseada no tipo ou num modo de produção, uma forma de produzir. Nós produzimos, né, a partir do trabalho. E quando a gente trabalha, a gente está produzindo, ok? Então, a gente vai analisar de uma forma melhor agora, justamente essa questão do trabalho e da produção, ou da produção e do trabalho. Então, processo de produção. A vida na sociedade contemporânea exige um consumo de bens e serviços, bem como a participação direta das pessoas no processo de produção e distribuição. Então, as pessoas, elas participam aí, né? Nós participamos do processo de produção, do processo de distribuição e também do consumo. Então, a gente produz alguma coisa, a gente distribui isso aí e a gente também consome essa produção. Assim, o conjunto de indivíduos que participam da vida econômica de uma nação
é o conjunto de indivíduos que participam da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Olha aí, ó. Produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Aí a gente tem um gráfico, né, que mostra a questão do fluxo circular de renda, e aí a gente vai ver justamente essa relação que vai existir entre a produção, a circulação dessa produção e o consumo dessa produção. A gente vê ali mercado de bens e serviços, né, mercado de fatores de produção, empresas e famílias. E aí nós vamos ter o fluxo monetário e o fluxo real. Então a gente observa que está ali um conjunto de coisas que vão se organizando, né, onde nós, indivíduos, seres sociais, participamos da produção, da circulação e do consumo de bens e serviços. Isso faz parte aí do mercado de bens e serviços. Aí vamos ver se isso fica melhor no exemplo. Operários, quando trabalham, estão ajudando a produzir. Quando, com o salário que recebem, compram algo, estão participando da distribuição, pois estão comprando bens e consumo. E quando consomem os bens e os serviços que adquiriram, estão participando da atividade econômica de consumo de bens e serviços. É nada mais, nada menos do que eu acabei de falar, né? A gente produz, a gente distribui e a gente consome bens e serviços. Quando é que a gente produz bens e serviços? Quando a gente está trabalhando, né? A gente está produzindo. Trabalhando, a gente está produzindo. A gente trabalha para produzir. E aí a gente vai analisar alguns fatores de produção. Então a gente tem aí a terra, todos os recursos naturais e minerais, né, estão aí, são importantes para a produção, é a base de todo o processo de produção. Sem esses recursos minerais que vão trazer para a gente a matéria-prima, não seria possível a produção. O trabalho, a gente sabe que a produção ela só acontece a partir do trabalho, onde vai haver uma maior abundância, né, dos recursos, refere-se às faculdades físicas e intelectuais dos seres humanos no processo produtivo. Isso aí é o trabalho, né? A gente trabalha, muitas vezes a gente desenvolve um trabalho físico, mas onde a gente precisa mais de da nossa energia física, e outros mais da nossa energia intelectual. Definido pela parcela economicamente mobilizável da produção total. O capital, que vai ser aí o dinheiro, né? O capital é o conjunto de riquezas acumuladas pela sociedade, e é justamente esse capital que vai tornar possível a compra de equipamentos para que a produção ela aconteça, né? Vai fazer com que essa produção ocorra a partir dos recursos, das máquinas, de todas as ferramentas e instrumentos que são necessários para a produção. É com o seu emprego, né, no caso, com o emprego do capital, do dinheiro, que a população ativa se equipa para poder produzir, ou seja, para a produção. O que seria então produção? É a transformação da natureza, da qual resulta bens de consumo que vão satisfazer as necessidades do homem. Então a gente sabe, o homem vai produzir porque ele sentiu a necessidade. Isso acontece desde os primórdios, desde sempre. Ele sente uma necessidade, ele vai produzir alguma coisa, né? Ele vai inventar alguma coisa. Existe até um ditado que eu acho bem interessante, que fala que a necessidade é a mãe da invenção. Então sempre que o homem sente necessidade de alguma coisa, ele vai produzir, ele vai inventar. Portanto, produzir é dar uma nova combinação aos elementos da natureza. Que é trabalho? É a atividade realizada pela pessoa que, utilizando os instrumentos de produção, transforma a matéria-prima num bem, né? Transforma a matéria-prima em um objeto, em alguma coisa que a gente posteriormente vai consumir. E a força do trabalho é a energia física e mental gasta durante o processo de trabalho, ou seja, naquele momento em que você vai estar produzindo alguma coisa. Não é? Isso é a força do trabalho. Ela pode ser física ou mental. Resumindo, nós vamos ter aí: o processo de produção compõe-se de 3 elementos associados.
Quais são esses 3 elementos associados? Prestar atenção aí. Trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. Então, para produzir, eu vou precisar do trabalho, da matéria-prima e dos instrumentos de produção. Vamos fazer uma análise mais detalhada, né? Vamos ver aqui melhor. Como a gente já viu, mas só para complementar, o trabalho é a atividade desenvolvida pelo homem, seja ela física ou mental, da qual resulta bem de serviço. Então, quando ele trabalha, ele está produzindo. De acordo com a execução, o trabalho pode ser classificado de 2 formas: o trabalho qualificado e o trabalho não qualificado. O trabalho qualificado, ele não pode ser classificado sem um certo grau de aprendizagem e de algo que você já conhece, né? De conhecimento. O trabalho de um torneiro mecânico, por exemplo, enquadra-se nessa categoria. Não é todo mundo que vai ser um torneiro mecânico. Você tem que ter, né, um certo grau de aprendizagem de conhecimento para poder mexer ali e saber desenvolver e desempenhar seu trabalho. O trabalho não qualificado não necessariamente vai precisar que você tenha um certo grau de conhecimento, né, e de aprendizagem. Esse trabalho não qualificado, ele pode ser feito praticamente sem aprendizagem, e aí a gente vai ter o exemplo de um empilhador de caixas. Um empilhador de caixas não precisa ter um conhecimento prévio, não precisa ter um grau de conhecimento, né, de aprendizagem, não precisa aprender algo antes para poder empilhar as caixas. Então, qualquer pessoa pode empilhar caixas. Tanto a atividade manual, operário, como a atividade intelectual, desenhista, são trabalhos, desde que tenham como resultado a obtenção de bens e serviços. Isso aí mostra que não existe trabalho melhor do que o outro. Tudo vai ser trabalho. O trabalho é que vai levar à obtenção aí de bens e serviços. A matéria-prima, que a gente já viu que é importante, sem a matéria-prima não se produz, né? Quando a gente junta aí trabalho, matéria-prima e os instrumentos de trabalho, a gente vai ter o processo produtivo ou o processo de produção, que só vai acontecer por conta dessas 3 coisas: trabalho, matéria-prima e instrumentos de trabalho, né? Os objetos que no processo de produção são transformados para constituírem o bem final são chamados de matéria-prima. Aí vamos ver o exemplo para facilitar. As matérias-primas de uma costureira são o tecido, a linha, os botões. Todos estes elementos passam a constituir a roupa. Se faltar, né, uma dessas matérias-primas, a costureira não poderá produzir a roupa se ela não tiver a matéria-prima, que aí a gente já viu, são os botões, o tecido, a linha, mas também se ela não tiver os instrumentos de trabalho, que vai ser a tesoura, vai ser a agulha. Então, tudo isso junto, os instrumentos de trabalho, matéria-prima, vai levar a essa produção. Os recursos naturais são os elementos da natureza acessíveis e que podem ser incorporados à atividade econômica do homem. Aí a gente vai ter os instrumentos de produção, né, que são todas as coisas que, direta ou indiretamente, nos permite transformar a matéria-prima num bem final. Exemplo, no caso da costureira, os instrumentos de produção vão ser a tesoura, a agulha, a máquina de costura, né? Tudo isso aí, tudo que você vai utilizar para produzir alguma coisa, uma máquina, um instrumento, no caso aí uma agulha, uma tesoura, vai ser o instrumento de produção. E os meios de produção, né? Sem matéria-prima e sem instrumentos de produção não se pode produzir. Então, quando você junta aí matéria-prima mais instrumentos de produção, você vai ter os meios de produção, ok? Aí, como é que se dá o processo produtivo? Se dá a partir do trabalho, mais a matéria-prima, mais os instrumentos de produção, mais os meios de produção. E o que são as forças produtivas? São os meios de produção mais o trabalho humano. Então, a gente vai ver aí a presença, a relação forte entre trabalho e produção. Você trabalha para produzir, você só consegue produzir com trabalho. E, encerrando, nós vamos ter as relações de produção. Para produzir os bens de consumo e de serviço de que necessitamos, os homens estabelecem relações uns entre os outros. Essas relações se estabelecem entre os homens na produção, na troca e na distribuição dos bens. Essas relações, elas vão ocorrer muitas vezes de forma amigável, na grande maioria das vezes, porque essas pessoas elas vão precisar
conviver umas com as outras. Então, ninguém consegue produzir sem se relacionar, ninguém consegue produzir alguma coisa sozinho. Então, para produzir, né, você vai precisar se relacionar com as outras pessoas. Então, encerrou, gente. Vocês, além desse vídeo, vocês têm esse slide, vocês vão receber também esse slide, então aproveitem, deem uma estudada, deem uma lida. Tem também no Educap, vocês podem ir lá no YouTube, as aulas 3 e 4, onde o professor Hugo Regis, ele fala da mesma coisa, né? Ele trabalhou isso aí, ele trabalhou esse slide, explicou isso aí. Vocês também, se tiverem interesse, podem ir lá e assistir. E aí depois vocês vão responder a atividade diagnóstica. Então, até outro momento e boa sorte na provinha, ok? Tchau, tchau.